Ok. Mais uma vez, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Você se lembra de alguma vez que você se cansou muito em fazer alguma coisa? Pensa um pouquinho. Uma vez eu resolvi fazer uma trilha de bicicleta. Uma trilha de 40 quilômetros em mata fechada. Era uma trilha que a gente precisou passar a noite, dormimos lá. Chegou um momento que era como se fosse um pântano, mas eu pedalava e o pé entrava e saía da água. Nos 5 quilômetros finais, eu estava com a região que a gente senta, mas doendo. Eu tive que pedalar aqueles 5 quilômetros finais de pé na bicicleta, eu estava exausto. No ano passado, eu participei de um torneio de basquete aqui da cidade e tem uma regra no basquete que quando você faz 5 faltas durante o jogo, você tem que sair da quadra. E naquela ocasião nós fomos sem reservas. Então nós começamos o jogo com 5 pessoas, mas na metade do jogo, um dos nossos parceiros ali faz 5 faltas. E você começa a jogar com 4 faltas. E o desejo que a gente tinha de ganhar aquele jogo que nos levaria para a final era tanto que eu dei o máximo que eu podia. E eu não tenho mais 20 anos. E nessas 2 ocasiões eu fiquei muito cansado. Mas eu fiquei cansado em fazer algo que eu gostava muito. Minha motivação, além do prazer de estar com os meus amigos, era poder vencer aquele desafio que eu tinha aceitado e acreditava ser capaz de cumprir. Ainda mais com eles, com os meus amigos. No desafio da bike era cumprir esses 40 quilômetros. No outro era vencer esse time que então nos colocaria na final do torneio. Nosso aprendizado com o livro de Eclesiastes também é cansativo. Afinal de contas, o próprio autor do livro, ele escreveu: todas as coisas trazem canseira, não há nada novo debaixo do sol. E como eu já falei para vocês algumas vezes, Salomão ele nos deixa olhando para um monte de sucata durante quase que o livro todo. Ele mostra para a gente que esse mundo debaixo do sol é um caos, que a vida não faz sentido e não há nada que nos dê plena satisfação. Não conseguiremos ser totalmente alegres no estudo, nos prazeres desse mundo, no nosso trabalho. Mas nos versículos finais do livro, ele apresenta a conclusão da sua investigação, da sua pesquisa. Ele nos diz que precisamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque haverá um dia que estaremos diante dele para prestar contas de tudo o que fizemos. Ou seja, se nós não estivermos conscientes da existência dele, da presença dele e da graça de Deus nesse mundo e não temê-lo, então nunca conseguiremos entender o quebra-cabeça desse planeta. A sucata, ela existe, mas o ângulo certo para nós enxergarmos que ela não estava jogada aleatoriamente, de que ela estava colocada de tal forma que cada parte apontava para o cuidado do Criador, está presente. Vocês já conhecem essa ilustração do slide. Do lado esquerdo de vocês, a imagem da sucata. Do lado direito, olhando do ângulo certo, o que a sucata retrata. E isso ilustra que há propósito em tudo que existe. Não conhecemos todos os objetivos de Deus e nem precisamos. O que precisamos é saber que Deus sabe de todos os detalhes e por isso
precisamos dele para que nossas vidas encontrem sentido e sejam motivadas corretamente a passar pelas diferentes circunstâncias desse mundo. Nos últimos 10 dias, eu fui convidado para falar no funeral da mãe de um amigo. Eu tive a oportunidade de ensinar a palavra de Deus para diversos funcionários de uma grande instituição de Paulo Afonso. Ontem, eu e mais alguns de vocês fizemos o melhor que conseguimos para que hoje esse ambiente tivesse o mais limpo e organizado possível para termos nosso culto a Deus. Em todas essas ocasiões, Deus estava presente. O meu desafio e o desafio de cada um de nós aqui não é simplesmente passar pelas circunstâncias da vida, mas vivê-la sob o temor de Deus, de acordo com os mandamentos dele. Salomão, o autor do nosso livro, é bastante abrangente em tantos exemplos de tantas situações para provar que a sua tese, debaixo do sol, sob a perspectiva de alguém que desconsidera Deus, tudo é inútil. É correr atrás do vento. E a verdade é que o capítulo 4, e nós já estudamos o começo dele, continua apresentando situações que não fazem sentido. No versículo 7, observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. Então vamos orar e continuar aprendendo do próprio Senhor o que não faz sentido. Vamos pedir para que Ele nos ajude a viver essa vida, nossa única vida antes de um dia estar diante dEle como juiz, com a consciência da presença dEle e consequentemente com o devido temor que devemos a Ele. Senhor, nos ajude a compreender este mundo do ângulo certo, que nós possamos, por meio da Tua palavra, perceber aquilo que não faz sentido, aquilo que é correr atrás do vento, para que nós façamos justamente o contrário, para que a gente olhe acima do céu, perceba a Tua presença em cada detalhe dessa vida e viva de acordo com a Tua vontade, segundo os Teus mandamentos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A primeira situação que veremos hoje e que não faz sentido debaixo do sol é que as pessoas vivem como se dinheiro fosse mais importante do que gente. Olha como Salomão escreve, no versículo 8. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. Esse é um homem que não tem mãe, não tem pai, tio, tia, primo, prima, vizinho, vizinha, esposa, filho, filha ao seu redor. Também não tinha um sócio ou um amigo. O texto deixa claro que é alguém completamente sozinho. E ele nem tem herdeiros, diz o texto. Mesmo assim, ele trabalha para ser rico ou mais rico. É alguém que não tem satisfação com o que ele já tem. E chega uma hora que ele se pergunta, para quem eu trabalho tanto? O que eu estou fazendo da minha vida se eu nem posso aproveitá-la? As perguntas são retóricas, mas a ideia é que pensemos nas respostas de tal forma que tanto a avareza desse homem seja destacada, como a sua solidão, que parece ser consequência do seu amor pelo dinheiro. E a primeira questão que me vem à mente aqui, e isso não deveria mais nos surpreender, é no quão atual o livro de Eclesiastes é. E nesse caso aqui, mostrando os traços de uma filosofia individualista, que é uma marca do nosso tempo, no qual o importante é vencer, não importa como, ou
onde o mundo é dos espertos, ou ainda onde cada um é por si e Deus é por todos. Pensando no contexto do versículo, onde ter dinheiro é sinônimo de você ter segurança, ao contrário de relacionamentos interpessoais que são imprevisíveis. Onde ter dinheiro pode dar poder e controle para você, mas ter amigos pode significar ser influenciado e até usado. Onde ter dinheiro significa mensurar com mais facilidade o que você tem e o que pode fazer, enquanto as pessoas ao seu redor têm um valor subjetivo. Você não sabe medir objetivamente a importância das pessoas. Onde ter dinheiro é você ter status e prestígio, e você não quer dividir isso com ninguém. Onde ter dinheiro é você não precisar lidar com antigas experiências de frustrações, decepções e traições de pessoas que um dia você confiou. A verdade é que não sabemos o porquê desse homem querer viver sozinho, mas sabemos que trabalhar como louco para ficar rico, ainda mais sem ter alegria com quem dividir, não faz sentido. O que faz sentido é entender que nenhum dinheiro supera o valor de termos companhia, de termos alguém que possa nos ajudar. A partir do versículo 9, é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. É muito claro perceber o argumento do autor. Debaixo do sol, a prioridade é o dinheiro. Ainda melhor se não precisar dividir com alguém. Acima do sol, a prioridade são as companhias. Pessoas que podem nos ajudar a alcançar o sucesso, pessoas que podem nos ajudar a se levantar, pessoas que podem nos ajudar a se aquecer ou nos aquecer, pessoas que podem nos ajudar a nos defender, pessoas que podem nos ajudar a manter o pensamento acima do sol. Colossenses 3:2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. O individualismo é uma tragédia no plano de Deus. Além de promover uma cultura egoísta e uma motivação, ou uma competição motivada pela inveja, e nós vimos isso na mensagem passada, o individualismo, ele confronta direto e claramente a essência e as decisões do nosso Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque nosso Deus, ele é trino. É uma comunidade em unidade. Ou seja, nem a essência do nosso Deus é individualista. Jesus, apesar de ser quem é, ele não teve o seu ministério de forma individualista. Ele chamou 12 homens para acompanhá-lo. É interessante que o relacionamento interpessoal mais forte que existe foi chamado por Deus de uma só carne. Quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam um. Semelhante ao nosso Deus, que é 3 em 1. Ou seja, valoriza a força da comunidade em unidade. Inclusive a igreja, a sociedade dos crentes em Cristo, é chamada do corpo de Cristo, cuja cabeça é Jesus. O destaque vai para a comunidade e não para os indivíduos.
Agora, além de perceber a contemporaneidade de Eclesiastes, e mais especificamente o individualismo do homem do versículo 8, tem uma outra questão que me chama bastante atenção. Quantos de vocês perceberam que existe uma mudança de um discurso da terceira pessoa para a primeira pessoa nesse versículo? Ele começa dizendo: havia um homem, é o caso do homem, mas quando chega nas perguntas, elas estão na primeira pessoa. Para quem está oculto ali? Eu trabalho. Porque eu deixo de aproveitar tantos prazeres. É possível que aqui Salomão ele esteja se identificando com o personagem que ele descreve. E isso também me leva a pensar na primeira pessoa. Será que eu, Zambelli, tenho olhado mais debaixo do sol do que para cima do sol? Será que eu tenho considerado o dinheiro mais importante do que as pessoas? Será que eu tenho aproveitado sozinho do que Deus me deu, ao invés de eu fazer isso com outras pessoas? Será que eu tenho segurado meu dinheiro, mesmo quando vejo amigos e familiares com grandes e importantes necessidades? Será que eu tenho deixado de contribuir com a igreja, da qual eu também sou responsável pela manutenção? Essa é uma avaliação que cada um de nós precisa fazer. E, se necessário, confessar a Deus o seu pecado, de manter uma visão debaixo do sol, e ter como mais importante o dinheiro do que a companhia e o bem-estar de outras pessoas. O mandamento que devemos obedecer não é de amar o dinheiro como nos amamos, é de amar o próximo como nos amamos. E a próxima situação que Salomão quer nos mostrar no capítulo 4 é que o poder político e a popularidade debaixo do sol, elas são instáveis. Vejam, versículo 13: é melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Salomão ele introduz dois personagens que são comparados. Um é jovem e o outro é velho. Um é pobre e o outro é rei. Um é sábio e o outro é tolo. E interessantemente aqui o mais velho, que também é o rei, é o tolo da história. E a razão dele ser assim é explicada no final do versículo. Ele não aceita conselhos. Há vários provérbios que falam da tolice de não escutar conselhos. Por exemplo, Provérbios 12:15, que diz: o insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Ou ainda pensando que o personagem é um rei, temos Provérbios 11:14. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Quando se trata de política, nenhum povo pode se contentar em ter uma liderança tola. Ainda que um fato triste, ser mais velho não é sinônimo de ser mais sábio, tampouco sinônimo de ser um líder governamental. Debaixo do sol, os critérios que levam alguém às posições mais altas de poder não são necessariamente a consideração de quão sábio é o candidato. Na política, muita coisa pode acontecer. Até pode acontecer de um jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido, e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Histórias de lutas e vitórias pessoais podem cooperar para a popularidade de alguém, mas elas não garantem o poder político.
Nessa história do pobre que se tornou rei, Salomão, ele diz que em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Chega uma hora que recontar a história de que era pobre e foi preso, talvez até uma alusão ao versículo 1 do capítulo 4, não cola mais. Debaixo do sol, nenhuma aprovação pública é permanente, seja na política, seja nas artes, seja no esporte. Eu sou da geração que não viu o Pelé jogando, mas eu vi o Romário, eu vi o Ronaldo Fenômeno, eu vi o Ronaldinho Gaúcho, mas cada vez mais ouvimos menos o nome deles. Eu tenho idade e vi o Michael Jordan jogando todos os torneios que o Chicago Bulls foi campeão. Mas as novas gerações conheceram Kobe Bryant, conheceram LeBron James, conheceram Stephen Curry. A analogia que às vezes eu faço é, eu conheci o Jordan, mas eu não conheci o Pelé. E eu percebo como a nova geração não consegue falar do Jordan porque não viram ele jogando basquete. Ainda que existe muito mais vídeo na época do Jordan do que na época do Pelé. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Pensando aqui em vocês que têm mais idade, quantos de vocês não votaram no Collor, no FHC, no Lula, na Dilma, no Bolsonaro e depois se arrependeram? Poder político e popularidade não duram para sempre. Será que você já se cansou de observar a vida debaixo do sol? Será que Salomão já conseguiu um dos seus objetivos em Eclesiastes com você? Se sim, que tal começarmos a nos cansar com algo que traz satisfação eterna? Que tal nos cansarmos com o exercício de ter Deus em todas as ações das nossas vidas? Por exemplo, pense no seu exercício de como vai ganhar e como vai utilizar o seu dinheiro. Debaixo do sol, eu me preocupo mais com o dinheiro do que com as pessoas. Debaixo do sol, eu trabalho sem descansar para juntar tesouros deste mundo. Debaixo do sol, eu estou mais preocupado no quanto dinheiro pode fazer meu nome do que o anúncio do nome de Deus. Pense nisso. Quanto o uso dos seus recursos é influenciado pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo? Quanto dos seus recursos são investidos para que você inspire pessoas a conhecer o Senhor? Salomão quer que temamos a Deus e obedeçamos os seus mandamentos, para vivermos com a perspectiva correta, acima do sol, onde as pessoas são mais importantes que o dinheiro. Onde as pessoas são valorizadas e honradas por serem imagens e semelhança de Deus, não por causa da cor da pele, do sexo ou do lugar onde nasceram. Acima do sol, as pessoas são nosso alvo de compaixão. Acima do sol, as pessoas são avisadas do grande perigo que suas vidas têm por causa do resultado dos seus pecados. Acima do sol, nós apresentamos a solução contra esse gravíssimo perigo. Nós testemunhamos o que Jesus Cristo fez por nós e por esse mundo. Morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Tudo para que pudéssemos nos relacionar novamente com Deus. Acima do sol, nós ensinamos que não há nada que fazemos
em palavra ou em ação, que deva deixar Jesus de fora. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3,17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Acima do sol, nós nos lembramos que desde o início, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Acima do sol, nós nos lembramos que Deus estabeleceu a redenção e a restauração do mundo a partir de uma família. Acima do sol, nos lembramos que Deus estabeleceu alianças com uma nação. Acima do sol, nós nos lembramos que Deus ilustrou o seu povo com imagens que retratam coletivamente os crentes: corpo, família, aprisco, vinha. Acima do sol, nós não alimentamos os nossos filhos com ideias que viver sozinho é melhor do que viver em comunidade. Acima do sol, nós não temos uma falsa expectativa quanto à política nesse mundo. Não há um partido que vai nos salvar. Não há um presidente que não mentirá. Não há um governo que em alguma medida não nos decepcionará. Acima do sol, nós sabemos que os governantes são falhos e nós devemos orar por eles. Paulo escreve a Timóteo: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Acima do sol, nós agimos em semelhança a João Batista, que disse sobre Jesus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos nos cansar, mas vamos nos cansar de aprender da verdade, de aprender da palavra de Deus, porque só ela nos servirá de lentes para enxergarmos a vida nesse mundo da perspectiva correta, acima do sol. Jesus conversando com o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela canseira que o Senhor nos dá aprendendo Eclesiastes. Parece que a coisa vai ficando, cada vez mais cansativa. De ver a sucata, mas esse exercício de olhar de um ângulo correto e perceber que a tua mão, Senhor, está presente. Para que aquilo de fato não seja ou não tenha o significado de sucata, mas a gente perceba como o Senhor está presente. Como ali existe um propósito que nos lembra de que o Senhor está presente e que deve ser temido e que deve ser obedecido. Senhor, nos ajude. Ainda tem bastante para nós estudarmos, mas nós queremos estar encharcados de conhecimento da Tua vontade para viver essa vida, Pai, olhando para cima do sol, para perceber que em cada circunstância, seja ela agradável ou desagradável, o Senhor está presente, não perdeu o controle da história e, acima de tudo, quer que nós, de novo, olhemos para cima do sol e inspiremos outras pessoas a olhar junto conosco, porque o Senhor está presente e o Senhor nos ama muito. Obrigado, Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.